morte na minibike, Piastri se defende das suas fraquezas e Andretti elogia muito Piastri. Vamos falar sobre tudo isso agora. As melhores camisetas você encontra lá na Paddock BR, tem de todas as equipes e pilotos, 100% algodão, não encolhe, cupom Ressaca Motor para desconto e frete grátis, e você tem também moletons e polos belíssimas. E lá na Instant Gaming você tem jogos e gift cards pelos melhores preços, várias promoções, entre aí no link da descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e iniciamos esse vídeo com aquela notícia que nós nunca queremos dar, que é o seguinte: um jovem talento de apenas 7 anos de idade faleceu após um grave acidente envolvendo sua mini bike durante um treino na Holanda. O jovem piloto é Sid Weijer, que é primo do Colin Weijer da MotoGP, que é inclusive um dos principais talentos que estão surgindo aí nos últimos anos na MotoGP nas categorias de base. O jovem Sid, apenas 7 anos, inclusive foi campeão do campeonato júnior de minibike lá na Holanda, agora em 2024, e ele estava treinando numa pista de kart indoor quando sofreu um acidente, sofreu vários ferimentos graves e não resistiu mesmo após várias cirurgias. A gente sempre lembra aqui, quando tem esse tipo de notícia, o esporte a motor no geral, isso não é só com carro ou só com moto, ele é perigoso. A segurança evoluiu muito de 20 anos para cá, você tem muito menos acidentes fatais, só que ainda assim é um esporte perigoso. Infelizmente, nós vemos vários pilotos morrendo ainda ao longo dos anos, e agora um jovem piloto de apenas 7 anos, um talento também aí campeão, perdendo a vida infelizmente. Fica os sentimentos aqui do Ressaca para familiares, amigos do pequeno, e vamos torcer para que esse tipo de notícia se torne cada vez mais rara, que consigam melhorar ainda mais a segurança para que os pilotos não mais percam suas vidas em acidentes. Passando agora para a Fórmula 1, nós vamos falar um pouquinho de Oscar Piastri. Ele inclusive se defendeu em relação ao desempenho em classificações frente ao Lando Norris, que tomou uma diferença de 20-4 em qualifying em 2024. Embora esteja insatisfeito com a performance no grid de largada, reconheceu que isso dificultou seus finais de semana e Piastri destacou que a diferença de tempo entre eles foi na maioria das vezes mínima, ou seja, ele perdeu, mas perdeu por muito pouco, é o que ele está querendo dizer. Enfatizou também avanços feitos na temporada, especialmente na capacidade de ganhar posições durante as corridas, prometendo unir as melhorias que ele tem buscado justamente no qualifying com as corridas. É basicamente o que a gente estava falando, por exemplo, do Lewis Hamilton, naquela questão do qualifying com George Russell, que o Toto Wolff disse que o Hamilton no qualifying não conseguia um bom resultado, mas na corrida ele andava de igual para igual ou até melhor que o Russell. O Piastri, ele realmente perdeu para o Lando Norris em qualifying, nós vimos isso praticamente todas as corridas, e eu diria que em ritmo de corrida o Piastri oscilou mais. Ele é um piloto que ele tinha uma exibição excepcional, mas aí para compensar ele fazia outras 5, 6, 7, 8 que eram no máximo boazinhas ou até ótimas, mas não ficava à frente do Lando Norris. Tanto é que o Norris chegou a disputar o título com mais força. Eu até fiz um vídeo na época falando que o Piastri, se ele mantivesse o ritmo que ele estava, não vou lembrar agora qual a corrida exatamente, ele poderia disputar o título. Falei isso para vocês aqui, só que ele claramente não manteve. Ele claramente oscilou muito no restante da temporada e isso jogou contra ele. Então ele se defende falando que, olha, eu perdi, mas foi por muito pouco. E considerando que o Norris tem muito mais tempo de Fórmula 1 e é também um piloto muito rápido, o Oscar Piastri está tentando tirar pontos positivos dessa derrota, falando, olha, minha curva de aprendizado está alta. Ele está querendo dizer basicamente isso, em suma. E aí nós entramos na segunda parte do Oscar Piastri aqui, porque ele é um piloto que, como já disse inúmeras vezes, tem uma expectativa muito grande. Eu sei que alguns de vocês comentam aí, pô, eu ainda não vi essa coisa toda do Piastri, mas você tem outros dois players aqui que elogiam bastante o Piastri. Um é o Tony Kanaan. Se você colocar aí no YouTube, você vai ver um pedacinho dele no podcast. Eu não vou me lembrar agora se foi no Pelas Pistas ou se foi em outro podcast, mas eu vi esses dias, e o Tony Kanaan falando basicamente que ele considera o Piastri o principal nome para o futuro.
Ele fala que hoje o Verstappen é imbatível, mas o Piastri é o cara que ele mais aposta as fichas, que ele sabe da capacidade do Piastri, e o Piastri é, vamos dizer assim, assustador. Então, o Kanaan elogia muito o Piastri, e ele até fala assim que reconhece que o Norris é rápido, mas o Piastri é um cara que tem mais sangue nos olhos, né? O Piastri é mais frio, e aí ele aborda essas questões, vocês conseguem aí entrar e achar. Se eu não me engano, eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição o link para vocês desse trechinho do Kanaan. E também quem fala sobre isso é o Mario Andretti. Ele também tirou um tempinho para falar sobre o Piastri. E ele diz o seguinte, que o Piastri tem um instinto assassino e a sua mentalidade de equipe refletida em decisões estratégicas para ajudar o Lando durante a temporada são pontos a serem sustentados. Ele fala que, por exemplo, a regra papaya, né, aquela regra do mamão papaya que a McLaren colocou, só funcionou porque o Piastri fez muito bem o seu papel. E ele não é o primeiro a falar desse instinto assassino do Oscar Piastri. Se você se lembra bem, o Ricardo Molina aqui no canal, na entrevista que fizemos com ele diz justamente isso. Ele fala que o Piastri é o cara que bebe sangue no café da manhã, né? É o cara que já sai com sangue nos olhos, e ele não vê isso no Lando Norris. Então você vê que há um padrão, o Kanaan, o Molina, o Mario Andretti, todo mundo falando a mesma coisa. O Piastri é mais frio, é mais calculista, é aquele cara que se você vacilar ele dá o bote. O Norris, ele ainda é um piloto que aparentemente ele não sabe muito o que fazer quando tem a faca e o queijo na mão. O Piastri é aquele piloto mais decidido, é o cara que, se você entregar o carro para ser campeão, provavelmente ele vai ter mais chances mentais de ganhar o título do que o Lando Norris. Então você soma a velocidade que ele tem e que todo mundo tem uma expectativa muito grande nele, tanto é que foi disputado a etapa. Você soma isso com o fator mental, o Oscar Piastri parece ser um combo muito mais promissor para o futuro do que o Lando Norris. E eu também vejo dessa forma, já falei também aqui no canal, eu acredito que o Piastri, que agora vai para sua terceira temporada, agora nós poderemos ver se ele realmente vai alcançar todo o potencial dele ou não. O Piastri ele tem que começar a mostrar serviço agora, ele já teve 2 temporadas para se adaptar, já pegou carro ruim da McLaren, já pegou carro bom, carro que evoluiu no meio da temporada. Agora é o momento dele mostrar, olha, eu aprendi, eu vou agora bater de frente, já sei como o Norris funciona, já sei como a equipe funciona, agora eu vou bater de frente. Eu espero pelo menos isso do Piastri em 2025 e tô com o Mario Andretti, tô com o Kanaan, tô com o Molina. Ele me parece um piloto muito mais frio, um piloto que tem muito mais chances de brigar por um título e ser matador do que o Lando Norris, que é por vezes mais passivo. E essa passividade pode tirar dele o título, coisa que em 2024 eu já devo dizer que se fosse um piloto um pouquinho mais capaz mentalmente, eu acho que teria levado a disputa até o final com o Verstappen. Não vou dizer necessariamente ganhar, mas pelo menos levado até o final tinha levado. E o Lando Norris tem seus pontos muito positivos, a velocidade, mas os negativos também precisam ser citados. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, já que nós temos aqui um Piastri se defendendo e ao mesmo tempo outros aqui também defendendo o Piastri, dando essa opinião sobre o Piastri. Diz aí nos comentários a sua opinião, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para não perder nada, entrar no Ressaca Express também. Um grande abraço, valeu e falou!